A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E mais uma vez eu quero pedir licença para entrar aí na casa de vocês, no trabalho, aonde vocês estiverem, para que juntos possamos falar das coisas de Deus, daquilo que Deus tem para nós. E eu vou trazer um assunto que fala sobre vocação e chamada para o homem e a mulher de Deus. É um assunto muito extenso quando nós falamos de chamada, de vocação, e nós queremos trazer algo da parte de Deus sobre esse assunto, a qual nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais, a Igreja de Cristo. A gente vê muita coisa aí acontecendo dentro do meio evangélico, então eu decidi, trazer esse assunto para que juntos nós possamos analisar, refletir de que maneira hoje, nos dias atuais, muitos irmãos aí têm sido colocados como líder dentro da igreja, muitas pessoas têm sido levantadas, mas eu faço a pergunta, será que essas pessoas têm sido levantadas pela vontade de Deus? É Deus realmente quem tem chamado essas pessoas para a liderança, para o ministério, ou são os homens que, a seu bel prazer, eles colocam essas pessoas como líder de alguma instituição, eles levantam essas pessoas, e será que essas pessoas realmente elas têm a chamada divina? E é isso que nós vamos refletir, observar, dentro desse assunto. E eu quero me basear no livro, que eu estou lendo, eu já li esse livro, é do pastor Antônio Cícero Alves. Então, nós vamos falar daquilo que está dentro desse livro, a qual esse pastor ele escreveu, sobre vocação e chamada. Mas antes nós vamos fazer uma pequena oração, pedir a Deus que Deus nos dê graça, nos ilumine, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai eterno, em nome de Jesus nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos, ó Pai, a Tua direção, a Tua ajuda, para que nós venhamos a falar não de nós mesmos, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo a falar. Seja o Teu Espírito Santo, Deus, a direcionar, a falar aquilo que o Senhor tem para falar para a igreja dos dias atuais. Aleluia. A qual nós estamos vendo aí as coisas acontecendo dentro da igreja do Senhor, esta igreja visível. E vamos ver se realmente, Senhor, esses homens, mulheres que têm se levantado ou que foram levantados como líderes, foram levantados, Senhor, pela Tua vontade, ou pela vontade do homem. É isso que nós queremos, meu Senhor, pedir a Tua ajuda e auxílio no nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler aqui uma passagem que está no capítulo 16 de 1 de Samuel. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou utilizar aqui, irmão, a Bíblia da minha esposa, certo? Vocês me veem aí com essa Bíblia rosa, mas na verdade essa Bíblia é da minha esposa. Aleluia. É dela, Eu gosto de usar a Bíblia dela é bem
é bem simples a linguagem, tem a harpa cristã atrás, então é bem prática. Eu gosto muito de estar utilizando essa Bíblia aqui dela. Louvado seja Deus. Que vocês me veem muito aí, né? Poxa, o irmão ali só com a Bíblia, uma Bíblia rosa. Não, essa Bíblia aqui, irmão, é da minha esposa. Amém? A Bíblia dela, ela tinha uma Bíblia bem surrada, já estava bem gasta. E aí Deus nos deu condição de presentear ela esta Bíblia aqui, uma Bíblia muito boa, a qual ela gosta muito, mas eu utilizo, né? Eu gosto de utilizar. Amém? Irmãos, nós vamos ler este capítulo aqui em nome de Jesus. Quando Davi é ungido rei de Israel, diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E unge-me-ás a quem eu te disser. Até aqui, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, nós temos aí observado dentro da igreja de Cristo, essa igreja visível, como ela tem se comportado nos dias atuais, né? Essa igreja que é constituída, que tem CNPJ, que tem localização. Então, nós vamos falar dessa igreja. Aleluia. E ver se realmente esses homens que estão aí levantados são homens que foram levantados de acordo com a vontade divina. Aleluia. Passamos a considerar um assunto de muita importância nos dias atuais. Na verdade, este assunto deveria ser reparado hoje, em todos os seus aspectos e implicações, principalmente por causa do colapso que as falsas conotações de vocação e chamada têm causado maior prejuízo à igreja do que a falsa conceituação do ministério pastoral, que se encontra presente nos muitos ciclos evangélicos. Precisamos voltar urgentemente ao ensino das Sagradas Escrituras, a fim de encontrar nelas o meio estabelecido por Deus para descobrirmos esses homens que devem estar à frente do seu povo. Lamentavelmente, hoje em dia, há muitos líderes que não estariam liderando as ovelhas do Senhor, se seguíssemos à risca a vontade de Deus. E dentre esses líderes, alguns não serviriam nem para ser liderados. É tempo para participar da comunhão dos santos, visto que os tais nem ao menos são ovelhas. A gente vai ver isso em Mateus, né? Mateus 7, do verso 1 e 23. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Mateus 7,
verso 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Aleluia. E no verso 23 diz: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui Jesus está falando sobre nós julgarmos o nosso semelhante, o nosso próximo. E Jesus também, nessa outra passagem do versículo 23, Jesus ele vai estar aqui falando, né? Aquelas pessoas que se dizem líderes, mas Jesus vai dizer para ela: apartai-vos de mim, né? Vós que praticais a iniquidade. Quantos estão aí na liderança, irmão, evangélica, que se dizem líder, mas estão na prática da iniquidade, estão levando as ovelhas do Senhor para o abismo, para o fundo do poço? Homens que eram para expressar a vontade de Deus, mas eles estão buscando as suas próprias vontades. Homens ambiciosos, gananciosos, que estão fazendo da igreja de Cristo comércio. Jesus, quando ele traz isso para os discípulos. Ele já diz que iam fazer da igreja dele comércio, porque ele sabia que ia entrar homens no meio do povo dele, homens gananciosos, homens que só querem buscar os seus desejos, as suas vontades, e fazem do povo de Deus comércio. E o povo de Deus se deixa levar, meus queridos, por quê? Porque eles não estão meditando na palavra de Deus, porque eles não buscam se debruçar e estudar a palavra de Deus para analisar, para criar um senso crítico. Não estou dizendo aqui que você, meu querido, tem que ser rebelde, desobedecer o seu pastor, o seu líder, não. Eu estou dizendo aqui que diante de Deus e diante das Escrituras, você tem que analisar se aquilo que aquele homem que está ali na frente está falando vem da parte de Deus. Porque se não vier da parte de Deus, meu querido, você não é obrigado a aceitar aquele ensino, aquilo que está sendo dito. Deus não te fez escravo, pelo contrário, Ele te libertou da escravidão. Aleluia. E o que a gente vê nos dias de hoje são esses homens fazendo da igreja de Deus comércio, falsos pastores. Aleluia. Em contrapartida, alguns servos de Deus no banco das congregações, no seio das igrejas locais, que deveriam estar na posição de liderança, segundo o plano de Deus. Mas devido à imposição de certas regras humanas prevalecentes, paradoxalmente, não podem exercer o ministério que Deus tem para eles. A sobreposição da habilitação intelectual, a vocação à chamada divina e a qualificação moral e espiritual tem sido a causa primária do colapso da autoridade do ministério pastoral atual. Isso também implica a baixa qualidade de vida moral e espiritual da igreja de nossos dias. Toda esta questão precisa ser seriamente repensada, a fim de que o caos total e absoluto não se estabeleça nesta parte. Desde ensaio, pretendo colocar a vocação e a chamada dentro de sua correta perspectiva espiritual, de acordo com as Escrituras. Aleluia. Então, o que a gente vê aí, meus queridos, são pessoas que são colocadas não
de acordo com a vontade divina, mas de acordo com a vontade do homem. Muitos daqueles que deveriam ser líderes, eles estão ali no banco, esquentando o banco há 5 anos, há 10, há 20. E outros que não têm a vocação, que não têm a chamada, estão ali liderando. E o que a gente vê hoje dentro da igreja é esse colapso. É esse colapso moral que a gente tem visto aí, espiritual, igrejas, líderes que não têm autoridade de Cristo, que não tem Cristo em sua vida, meu querido, que está levando a igreja do Senhor de qualquer jeito, fazendo das coisas de Deus aquilo que Deus não quer, usando a igreja para o seu próprio benefício, manipulando os irmãos, pregando coisas contrárias à palavra de Deus. Nós temos que estar, meu querido, atento. É Deus quem levanta o homem, é Deus quem escolhe, mas para que nós sejamos sensíveis à voz de Deus, quando Deus deseja levantar alguém, então nós temos que estar sensível. Aquele líder, ele tem que estar sensível à voz de Deus. Tem que haver da parte da liderança da igreja a oração, para saber se realmente aquela pessoa ela tem a chamada divina. Nós temos que observar aqueles que estão ali no meio, no corpo de Cristo, para ver se realmente eles têm essa chamada divina. Hoje em dia é muito sério, meu querido. Nós temos que ter discernimento de espírito, saber realmente se o homem e a mulher que estamos colocando ali para liderar tem essa chamada de Deus. Hoje a igreja está aí, se levanta homens e mulheres e de repente você vê os escândalos acontecendo. São os líderes adulterando, as esposas, são homens que têm desejo por crianças. Então tem que haver, meu querido, o discernimento de espírito, a oração. Não é colocar a pessoa ali porque ela tem algum status social, ela pode trazer algum benefício financeiro, ou colocar a igreja em evidência em alguma coisa. Não, tem que ser a chamada de Deus, tem que ser algo divino. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Vamos ver aqui a chamada no Antigo Testamento. Nós encontramos em Gênesis da chamada do Antigo Testamento, pois é que nos deparamos com os primeiros casos de vocação, a chamada. Nele descobrimos que vocação e chamada originam-se em Deus, independente de méritos humanos, pois a vocação é a escolha que Deus faz graciosa e amorosamente de um homem para conduzir o seu povo. Na verdade, a vocação antecede a chamada, incognoscivelmente, uma vez que a chamada ocorre dentro do tempo linear da história humana, ao passo que a vocação antecede ao tempo, acontecendo em Deus antes mesmo da fundação do mundo. Sendo assim, podemos dizer que a chamada de um homem para o cumprimento de uma missão específica de liderança no reino de Deus é a manifestação histórica de um propósito eterno, oculto lá nos insondáveis arcanos divinos. Esses arcanos pertencem à privacidade divina que nós precisamos aprender a respeitar para o nosso próprio bem. Assim seria aconselhável que nenhum homem
se atrevesse a opinar nesse campo, por mais experiente que seja, pois a história nos mostra que Deus escolhe a quem lhe apraz, e a nossa sabedoria consiste em aceitar essa escolha. Surpreendentemente, observamos que nem sempre, conforme pressuposições modernas, encontramos nos vocacionados indícios de que são os escolhidos por Deus para estarem à frente do seu povo. As mais das vezes, Deus faz escolhas de pessoas que, segundo a perspectiva humana e ao primeiro lance de vista, são as mais inadequadas. No entanto, aí é que reside o segredo da vocação. A vocação é pertinente, única e exclusivamente à esfera de competência divina. A vocação é feita mediante a graça de Deus, independente de méritos humanos, pois é assim que Deus manifesta o seu poder, escolhendo instrumentos humanos fracos, deficientes e incompetentes. Isso, muitas das vezes, patente aos olhos humanos. Deus os toma por seu poder, instrumentos poderosos, suficientes e competentes, glorificam assim o seu grande nome. Então, meu querido, Deus não vai olhar e não ver o homem exterior. Deus olha aquilo que está dentro de nós. Deus não busca pessoas intelectuais que acham que podem fazer. Não. Deus busca aquelas pessoas medíocres, fracas, aos olhos humanos. Quando nós nos deparamos, Deus escolhe pessoas analfabetas, que para nós não teria a mínima condição de estar ali liderando, de estar à frente de um trabalho, mas Deus é quem capacita esses homens. Deus é quem dará a eles a condição deles estarem ali à frente. Deus é quem dará a eles dons espirituais, os capacita, os enche de sabedoria, para que o nome de Deus seja glorificado, seja conhecido através desses instrumentos que muitas das vezes, aos olhos humanos, aos olhos daquelas pessoas eruditas, daquelas pessoas intelectuais, teologicamente, que se debruçam, que dizem que fez tanta faculdade, que fez pós-graduação, que estudou teologia, que é formado em certas coisas. Deus não está escolhendo pessoas assim, Ele escolhe. A gente tem um exemplo disso, Paulo. Paulo era um homem instruído. Paulo foi um homem que Deus escolheu. Deus fez de Paulo, meu querido, um instrumento dele. Paulo, outrora, era perseguidor da igreja. Saulo. E Deus ali escolheu Saulo, quando ele estava indo para prender os discípulos, com cartas que ele tinha pedido ali às autoridades da época para perseguir a igreja, mas indo na estrada de Damasco ele teve um encontro com o Todo-Poderoso. E daquele momento ali a vida de Saulo foi mudada. Ele passou a ser de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Passou a ser um instrumento na mão de Deus para levar o evangelho. Então Paulo era um homem instruído. Deus usou ele, mas Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar uma pessoa analfabeta para confundir aqueles que se acham tão intelectuais, tão sábios, que se acham capazes. Deus usa aqueles que eu não tenho condições nenhuma, eu não sou sábio. É esses que Deus usa.
A gente vai ver nas Sagradas Escrituras. Quando Deus ali, o povo dele está escravo no Egito, há 400 e poucos anos, e Deus escolhe quem? Moisés, para libertar o povo dele da escravidão. Moisés tem um encontro com Deus. Moisés era um homem instruído em toda a ciência do Egito. Mas quando ele é chamado por Deus, ele diz que não tem condições. Ele se sente incapaz de realizar a obra de Deus. Moisés, apesar de ter conhecimento, irmão, de ter estudado toda a ciência egípcia, de conhecer, quando ele é chamado para libertar o povo de Deus, ele se vê na condição de incapaz de poder liderar um povo. Mas Deus, mesmo assim, é Deus quem capacita, é Deus quem dá esta capacidade ao homem. E a gente vai ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 3 e 4, do verso 1 a 17. Temos a narrativa da chamada de Moisés para liderar a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Estes textos nos mostram como Moisés relatou para aceitar a vocação, como Moisés relutou para aceitar a vocação e a chamada divina para aquela espinhosa missão. Ele se apresentou a Deus tantos contrários argumentos que acendeu a ira divina, pois sugeriu que não era a pessoa certa para realizar aquele trabalho. Segundo o seu pensamento, talvez fosse melhor que Deus escolhesse outra pessoa. Êxodo 4, verso 10 ao 17. Este episódio revela-nos que o líder vocacionado por Deus sente o peso da responsabilidade de estar diante de Deus e à frente do seu povo. Entretanto, é bom ressaltarmos que a confiança é exigência de Deus para aqueles a quem ele vocaciona e chama. O Deus que escolhe e chama é o mesmo Deus que capacita aquele a quem chama. Mas prestemos bastante atenção a isto. A vocação e a chamada são sempre iniciativas de Deus. Veja bem, Moisés, meu querido, quando foi chamado por Deus, como eu estava comentando, ele se sente incapaz, mesmo tendo todo o conhecimento, toda da ciência ali do Egito, quando ele é chamado por Deus, ele sente esse peso, ele sente a responsabilidade de liderar o povo de Deus. Ele diz, não dá para mim, eu não tenho a mínima condição de liderar esse povo. Mas é Deus quem chama, é Deus quem capacita. Moisés, talvez aos olhos dele, ele não tinha essa capacidade. Mesmo tendo todo o conhecimento ali, mesmo conhecendo Faraó, ele se sente incapaz. Vamos lá para o capítulo 3 de Êxodo e 4. Vejamos o que é que diz aqui. Quando Moisés ele se depara ali com Deus na sarça ardente, vamos ver. E vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés,
Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, do teu pai, o Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais eu envio a vós, e eles me perguntarem: quem é o seu nome? Que lhes direi? Então disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós, e este é meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim e de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto que vós é feito no Egito. Portanto eu disse: vos hei subir da aflição do Egito à terra do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Jebuseu, do Eveu, dos Eveus, para uma terra que mana leite e mel. E ouvir a tua voz, e assim irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e diz-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que santifiquemos o Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará, e nem vos ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graças a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que quando saídes não saireis vazio, porque cada uma mulher pedirá à sua vizinha e a seu hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, assim despojareis os egípcios. Bom, meus queridos, Deus ele está falando ali com Moisés, de como Moisés iria se apresentar. Olha, Moisés, você diz que eu sou, o enviou para os libertar, porque o povo estava, irmão, ali opresso. Então Deus escolhe a Moisés. Deus está dizendo: Moisés, eu vou ser contigo. Mas Moisés, ele resiste à chamada de Deus. E Deus, faz ali alguns sinais, mostrando que é com Moisés. Moisés, ele reluta. E Deus, então, devido à relutância de Moisés, Deus também chama quem? Arão, para se juntar
a Moisés. Mas veja, meu querido, quando nós prestamos atenção neste texto, Moisés, aqui a Escritura diz que ele era conhecedor de toda a ciência egípcia, mas ele se sentiu o quê? Incapaz de liderar, incapaz de libertar ali o povo de Deus humanamente. E Deus teve que mostrar que era com ele. Deus realiza alguns sinais ali, dá um cajado, e aquele cajado se transforma em uma serpente, depois em uma vara novamente, em um cajado. Manda Moisés colocar a mão no peito, o peito de Moisés fica todo cheio de lepra. Depois ele novamente, Deus sara ali Moisés. Deus faz alguns sinais para mostrar que realmente está ali com Moisés, para dar confiança a ele. E a gente vê também, meus queridos, aleluia, a chamada de mais um homem, que é Gideão. Mas vamos continuar aqui. No verso 4, no capítulo 4 de Êxodo, de 10 ao 17, diz assim: este episódio revela que o líder vocacionado por Deus sente o peso da responsabilidade de estar diante de Deus e à frente do seu povo. Então Moisés sentiu esse peso, meu querido. A responsabilidade é grande. Irmão, estar à frente de um povo, liderando, é grande a responsabilidade, porque cada pessoa pensa diferente. Hoje em dia a gente vê aí a igreja, muitos irmãos, rebeldes, não querem obedecer a sua liderança. O pastor ensina, e muitas das vezes aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, eles não querem obedecer o seu líder. Eles relutam, E aí, às vezes, a mão de Deus ele pesa. É por isso que a igreja hoje, irmãos, está desse jeito. Porque o líder não tem a autoridade divina. Porque quando o homem é chamado por Deus, ele tem aquela autoridade, irmão, divina. Aquela autoridade dada não pelo homem, mas por Deus. Deus deu a Moisés a autoridade para que ele estivesse à frente e confrontasse Faraó, e confrontasse ali aqueles homens, aqueles feiticeiros do Egito. Deus fez através de Moisés vários prodígios. Aleluia. Entretanto, é bom ressaltarmos que a confiança e a experiência de Deus para aqueles a quem ele vocaciona e chama, o Deus que escolhe e chama é o mesmo Deus que capacita aquele a quem ele chama. Mas prestemos bastante atenção a isto. A vocação e a chamada são sempre iniciativa de Deus. É Deus quem chama. Nós não podemos olhar para uma pessoa, às vezes, dentro de uma congregação e escolher a pessoa porque ela tem uma certa posição na sociedade, mas devemos ter os olhos de Cristo, a mente de Cristo, o discernimento para escolher um homem ou uma mulher de Deus, para que depois a obra de Deus não pereça, irmão, para que a obra do Senhor não fique aí aos olhos dos homens sendo mal vista. Quanta liderança, irmão, quantos homens estão aí dando mau exemplo, que não tem a chamada de Deus, estão ali apenas porque homens quiseram tirar proveito, E a gente vê uma outra chamada, a chamada de Gideão, quando ali os filisteus, estavam ali oprimindo o povo de Israel. Gideão, ele estava onde, irmão? No capítulo 6, Gideão estava malhando trigo no lago.
e o povo estava escondido, porque toda a colheita do povo, os filisteus eles vinham e eles levavam. Mas Deus levanta Gideão. O livro de Juízes, no capítulo 6, lemos acerca da chamada de Gideão. No relato bíblico, percebemos que somente após muitas demonstrações dadas por Deus a Gideão, é que ele aceitou a chamada divina, esmagando sobre o peso da responsabilidade. Também apresentou ao Senhor o mesmo argumento mosaico de que não era a pessoa adequada para cumprir aquela tão grande tarefa. Todavia, depois de superadas as dificuldades, prevaleceu a vontade do Senhor e Gideão aceitou a chamada divina. Então, irmão, Gideão, quando Deus chama ele, ele está ali malhando trigo no lagar, Deus aparece a ele ali no livro de Samuel. Gideão estava malhando trigo, enquanto o povo estava ali oprimido, com medo. E Gideão, então, ele está malhando trigo. E aparece ali o anjo do Senhor a ele, dizendo que era com ele, que Deus iria usá-lo, mas Gideão ele resiste a esta chamada de Deus na sua vida, né? Ele faz prova de Deus e Deus ali então realiza alguns feitos para mostrar que realmente é Ele que está chamando a Gideão. E após isso, irmão, a gente vê Gideão ali à frente, Gideão derrubando ali aqueles ídolos, né? Que o povo estava se prostrando. Vamos ver o que é que diz aqui no capítulo aleluia, no capítulo 6 de Juízes, meus queridos, a gente vai encontrar isso sobre Gideão. Quando Gideão ele é chamado para liderar, para estar ali à frente, combatendo os opressores que têm se levantado contra o povo de Deus, os medianitas, né? A opressão dos medianitas. Vamos ver o que fala a palavra de Deus a respeito sobre Gideão. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, na época dos juízes, irmãos, não havia um líder certo. Deus levanta juízes para conduzir o povo. E quando Deus levantava o juiz, o povo ali vinha, obedecia. Mas quando aquele juiz morria, a Sagrada Escritura diz que aquele povo voltava a fazer coisas erradas, a pecar contra Deus. Então Deus vinha a sentença de Deus. Deus permitia que povos estrangeiros oprimissem eles. E foi o que aconteceu. Os medianitas estavam oprimindo o povo de Deus, porque o povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E prevaleceu a mão dos medianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, estas covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Ou seja, o povo se escondia, irmão. Tinha medo. E eles iam se esconder nas covas, nas cavernas.
porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam os frutos da terra. E chegavam a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, e nem aqueles nem aos seus camelos encontravam na terra para destruir. Assim Deus empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor. E sucedeu que, chamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e eu os expulsei de diante de vós e dei a sua terra. E vós disseste: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amoreus, nem na terra, mas não destes ouvidos à minha voz. Quer dizer, Deus libertou o povo torna a fazer o que é errado, Deus coloca eles numa terra boa, e agora eles estão sendo oprimidos pelos medianitas, pelos amalequitas. Então eles, nessa situação, clamam a Deus. Deus envia um anjo para falar com eles, para dizer o motivo da qual eles estavam ali naquela situação. E o anjo de Deus fala com Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo, irmão. Enquanto o povo estava escondido, Gideão estava malhando trigo. Veja que aqui diz no capítulo 11 do capítulo 6. Então o anjo do Senhor enviou e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me sinal de que és tu que falas comigo, algo de que daqui a não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Então Gideão preparou ali um cabrito, os bolos fermentos de uma efa, e farinha e carne, pôs cesto e caldo, pôs as panelas e trouxe e até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermentos e põe sobre esta pedra. E derramou-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. E então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos em fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor a face a face. Porém o anjo lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abezitas.
E aconteceu naquela mesma noite que o anjo lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, e saber o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto, pois a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens entre eles e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que de medo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade não os fez de dia, mas fez-los de noite. Levantando, pois, os homens daquela casa de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortando-os o segundo boi oferecido ao altar que fora edificado. Uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E investigando-o, perguntou, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira fora teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele: contenderei vós por Baal, livrá-lo-eis vós, qualquer que ele contender ainda esta manhã será morto. E eis que por si mesmo contenderás, pois derrubaram o seu altar. Por isso aquele dia se chama Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os medianitas e malequitas e os filhos dos orientes se ajuntaram e passaram a acampar no vale de Jezreel. A gente vê, meus queridos, que Deus usa Gideão para fazer o quê? Libertar este povo. O povo que estava ali adorando a Baal. Deus então dá uma ordem a Gideão: olha, vai, derruba aquele altar, constrói outro altar e oferece um boi ali em holocausto ali. Gideão, ele não faz isso de dia por receio, mas à noite. Ele derruba, ele obedece à voz de Deus. E nada, irmão, acontece, porque Gideão estava ali na direção de Deus. É Deus quem chamou a Gideão. Quando o homem, irmão, ele está na direção de Deus, irmãos, ninguém pode ir contra aquela pessoa a qual Deus chama, a qual Deus escolhe. Ele pode até passar por momentos difíceis, ele pode até sentir temor, mas é Deus quem chama. Gideão, ele era o menor, a sua família era menor. E ele disse que era o menor da sua casa. Ou seja, além da casa dele ser a menor, ele era também um da família, o menor da família. Mas Deus usa do menor para confundir aqueles que se acham grandes, poderosos. Deus usa Gideão. Aleluia. E agora nós vamos para uma outra chamada, a chamada de Davi. Quando o povo de Israel, meu querido, ele é liberto ali, e o povo já não tem mais juízes, ele tem apenas Samuel. Samuel é quem direciona o povo, é quem guia o povo através das instruções que Deus dá a ele. E o povo já desgostoso com Samuel, com os filhos de Samuel, porque os filhos de Samuel se tornaram um pouco rebeldes, e o povo diz para Samuel: olha, Samuel, nós não queremos mais, nós queremos ter um rei. E de antemão Samuel então vai, e o povo escolhe como rei Saul. Saul era um homem forte, robusto, bem visto, diferenciado de todos. Não foi Deus, irmãos, quem escolheu Saul, foi o povo. Mas mesmo assim Deus atendeu à vontade do povo. Muitas das vezes, irmãos,
os homens, a liderança da igreja, ou até mesmo a igreja em coletividade, junta, em assembleia, em um conselho, é eles quem levantam o homem, não é Deus, mas Deus permite. Como foi o caso de Saul, Deus permitiu. Mas quando nós olhamos a trajetória de Saul, nós vemos que Saul, ele é precipitado em muitas coisas, ele não obedece. E o que acontece? Devido à desobediência de Saul, meu querido, Deus, ele já tinha uma pessoa, e era Davi, como nós vimos no texto. Deus escolhe a Davi, um homem, um jovem que pastoreava ovelhas do seu pai. Segundo os historiadores, irmãos, Davi, ele é filho de um relacionamento fora do casamento. Jetro tem um relacionamento com a mulher que é mãe de Davi. Davi, se a gente observar, ele não estava ali junto com a família. Ele comia sempre fora. Ele estava sempre fora da casa, pastoreando. Ele não era como os outros filhos de Jetro. Porque, segundo alguns historiadores, Davi é filho de um relacionamento fora do casamento. E Davi está ali pastoreando, tomando conta das ovelhas do seu pai. Samuel vai à casa de Jetro, chama ele, faz um banquete, e vê os filhos de Jetro, todos de boa aparência, de boa estatura, e vai passando, e Samuel, não é esse Samuel, tá? Mas depois que Samuel coloca os olhos nos filhos, em um dos filhos de Jetro, ele diz, é esse. Mas Deus diz para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não olho a aparência, mas eu olho aquilo que está no interior de cada um. Vamos ver o que é que diz aqui. A chamada de Davi encontra-se registrada no capítulo do livro de Samuel, no capítulo 16. Aqui nós temos a ama clareza, demonstração da verdade de que falamos ainda há pouco, a saber, a escolha e a chamada de um líder para estar à frente do povo de Deus pertence somente à esfera de competência divina, ou seja, é Deus quem escolhe, não é o homem. Neste capítulo vemos Deus dando ordem ao velho e experiente profeta Samuel, para que enchesse o seu vaso de azeite e fosse à casa de Jessé. Eu falei Jetro, irmão, mas eu peço perdão, é na casa de Jessé. E o belenita, porque o Senhor havia escolhido um rei dentre os seus filhos. E chegando lá, disse mais, escolhido um rei dentre os seus filhos. E chegando lá, disse mais o Senhor a Samuel, eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Cumprindo todas essas formalidades legais, Samuel santificou Jessé e a seus filhos, e os convidou para um sacrifício, tudo fazendo conforme lhe ordenara o Senhor. Surpreendentemente, entrando eles, o profeta experiente viu a um dos filhos de Jessé, Eliabe, e nele esperou pela orientação nem esperou pela orientação do Senhor, mas precipitadamente, baseando-se na maneira humana de ver as coisas, não hesitou em dizer aos ouvidos de todos, aos convidados, certamente está perante o Senhor o seu ungido. A aparência de Eliabe impressionou tanto ao velho e experiente profeta que o levou a esquecer que o Senhor lhe havia dito um pouco antes, eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu disser. O
profeta ficou tão deslumbrado com a aparência de Eliabe que nem perguntou ao Senhor se era ele ou não o futuro rei de Israel, mas categoricamente afirmou que Eliabe era o ungido do Senhor. Amados, será que há outra área em que a igreja de hoje tem errado? Mas afirmamos que não. Quantas vezes a eloquência, a erudição intelectual, a beleza da aparência e da voz têm sido os requisitos para que muitas igrejas locais escolham os seus líderes, e quantas vezes a beleza moral e espiritual e a vocação divina de uma pessoa são rejeitadas por igrejas locais odiernamente por causa da falta de um pergaminho, de um credenciamento puramente humano. Samuel, o experiente profeta, se deixou iludir pela aparência humana. Ele, embora fosse profeta, não estava vendo como Deus vê as coisas. Então, para a surpresa sua, teve de ouvir a solene repreensão do Senhor por falar precipitadamente em seu nome. Disse-lhe o Senhor: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. E acrescentou o Senhor ao fim de ministrar-lhe uma solene lição: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isto serve para a orientação de todo o povo de Deus em todas as épocas. Assim, após o surto de repreensão, Samuel pacientemente viu passar diante de si 7 filhos de Jessé, e ouviu a voz do Senhor dizendo: o Senhor não tem escolhido a nenhum destes. Tendo acabado de passar os jovens, o profeta perguntou a Jessé: acabaram-se os mancebos? Então respondeu Jessé: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Samuel mandou chamá-lo imediatamente. Quando Davi chegou, disse o texto que ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Não passava pela cabeça de Jessé, nem pela cabeça de seus filhos que já havia passado diante de Samuel, e nem aos olhos pela cabeça o experiente profeta, que Davi poderia ocupar uma posição tão importante no coração de Deus. Então, de súbito, ao entrar o moço, veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de suas irmãs e irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Estes exemplos servem para ensinar-nos que só Deus pode manifestar ao seu povo quem é que está dentro do seu coração, como líder para ir à frente do seu povo. Sempre o povo de Deus tem visto que Deus não usa nem respeita os critérios humanos de escolha, pois são falhos. A escolha divina quase sempre escapa à compreensão humana. Nós só somos surpreendidos pela escolha divina quando não atentamos para o que dizem as Escrituras, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Deste modo, cumpre-se quedar humildemente diante da vontade soberana do nosso Deus. Creio que somente isto pode transformar radicalmente a situação da decadência
do ministério pastoral da igreja nos dias atuais. Deus torna a levantar e colocar ministros segundo o seu coração à frente das igrejas locais e depor aqueles que estão liderando rebanhos locais apenas por indicação humana. Pois bem, segundo estas linhas de pensamento, podemos citar inúmeros outros exemplos no Antigo, que nos ensinam sobre vocação e chamada. Entretanto, deixamos ao leitor a tarefa a fim de não ultrapassarmos o assunto. Ou seja, irmão, é Deus quem escolhe, irmão. Não somos nós, né? Você vê que Samuel era um homem de Deus, um homem que estava sempre na presença de Deus, mas Samuel, como viu Eliabe, ele olha com os olhos humanos, ele não olha com os olhos de Deus, ele não espera, né, Deus falar, mas ele já vai ali olhando a beleza, a formosura de Eliabe e já diz, é esse aí que Deus escolheu. Mas Deus, ele repreende a Samuel e diz, não, Samuel, não é esse não. Eu não olho como o homem olha. Então Deus, né, tinha já Davi em seu coração. A Bíblia vai falar que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus busca pessoas, irmãos, segundo o seu coração. Deus não olha como os olhos humanos. Deus não escolhe o seu líder, um homem, porque ele tem posses, porque ele tem boa aparência, porque ele é erudito, porque ele tem sabedoria, conhece a ciência deste mundo. Mas o que adianta conhecer, ter todo o conhecimento intelectual, se não tem um coração segundo o coração de Deus? Deus busca pessoas assim, irmãos, que tem um coração segundo o coração dele, um coração disposto a fazer a vontade dele, a estar na presença dele. Davi era um homem que não era perfeito, mas Davi sempre estava diante de Deus, pedindo perdão dos seus pecados. Davi era um homem que ouvia a voz de Deus, as repreensões. Quando Davi peca, irmão, ele reconhece. Quando ele é chamado a atenção pelo profeta Natã, quando ele adultera ali, Davi, ele se arrepende porque ele viu que errou. E Deus busca homens segundo o seu coração. Quantas vezes nós colocamos um líder ali, irmão, e o cara não se arrepende do pecado, continua fazendo a mesma coisa. Davi não, irmão, ele se arrependeu. A Bíblia diz que Davi se arrependeu e ele confessa o pecado a Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos um coração segundo o coração dele. Deus não está olhando a nossa aparência, a beleza exterior, a intelectualidade do homem, mas Deus olha aquele que tem um coração segundo o coração dele. Deus escolhe, irmão, é Deus quem escolhe o homem. Não somos nós. Nós temos apenas que estar na presença de Deus para ter o discernimento de escolher o líder correto, de acordo com o coração de Deus, com a vontade divina. Aleluia. Bom, meus queridos, nós vamos ficar por aqui, né? Mas vamos tratar desse assunto porque não acabou. Nós vamos falar da vocação e a chamada no Novo Testamento. Aleluia. Nós falamos aqui dessa chamada do Antigo Testamento, mas nós vamos tratar e dar continuidade neste estudo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que Deus supra todas as suas necessidades em nome de Jesus. Certo? Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, ajude este canal a crescer, a levar a palavra de Deus às outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém e glória a Deus.